treinamento aqui da Palio Weekend 1.8. Lambda é famoso sensor de oxigênio ou sonda lambda, né? Rosqueado ali bem na cara do gol, né? Bem no coletor de escapamento, antes do catalisador. E já coloquei aí, né? Um aviso, né? Só tem uma, né? Por quê? Porque há alguns carros que você tem, né, mais novos, mais atuais, com 2 sensores de oxigênio. Essa Palio Weekend 1.8 só tem uma, tá? Carros acima de 2011, tá? Que tem aí 2. Antes de 2011 tem uma sonda lambda, só há antes do catalisador, ok? Então, na maior parte dos carros desse sistema, desse veículo, teremos apenas uma sonda lambda, um sensorzinho de oxigênio, tá? Vamos lá, falar sobre a lambda, né? O valor que determina a mistura na relação de oxigênio é medida no pós-queima da mistura, para a adequação e melhoria contínua do funcionamento do motor. Esta é a sonda lambda, né? Por que chama sonda, né? Porque está introduzida, né? Por que lambda? Do fator lambda, que diz que a mistura ideal é igual a lambda 1. Por isso que se chamou sonda lambda, né? Sonda de estar introduzido, lambda, fator lambda, né? Ideal é igual a 1. Tá? Misturas pobres, tá? Vai dar um valor lambda menor que 1. Mistura rica, maior que 1, tá? Então, temos esse padrão, pelo menos a nível de projetos, a nível de mapeamentos. O ideal é que o sinal da sonda fosse sempre 1. Quando ela fala isso? Nunca. Sempre vai estar mais ou menos que 1, alternando. E isso, numa média, vai dar bem próximo a 1. Ou seja, a mistura vai estar bem próxima do ideal. É assim que funciona. Tanto é que o sensor de oxigênio, né, a sonda lambda, não consegue ficar sempre parada no ideal. Sempre está alterando. Ou seja, aumentando um pouquinho, diminuindo um pouquinho o tempo de injeção. O tempo todo. Está corrigindo para poder, na média, estar próximo do ideal. Tá? Então, a lambda está posicionada, né? Ó, está aí a foto do sensor. Logo aí, de cara, né? Temos o defletor desse motor 1.8 GM, montado na família Fiat. Bem de cara, temos aí, né, um defletor metálico, tá? E já o sensor de oxigênio aí na pontinha dessa seta vermelha, tá? Vamos falar então da posição estratégica desse sensor. Pela sua própria localização, temos o aquecimento do sensor, sempre acima de 300 graus Celsius, para iniciar sua resposta, ou melhor dizendo, sua geração de sinal. O sensor de oxigênio é um gerador de sinal quando aquecido. Ou seja, pessoal, o sensor frio não manda resposta nenhuma, fica paradinho, paradinho. O sensor aquecido, tá? Ele internamente aquecido, ele começa a gerar um sinal devido a uma diferença de tensão, né? Ou, né, uma diferença entre o oxigênio externo, com teor contínuo, e o oxigênio interno, que está no escapamento, com teor variável. Tá? Então ele tem o quê? Uma diferença de potencial, de valores. Isso gera um baixo, mas gera um sinal elétrico. Tá?
Ou seja, ele é um gerador de sinal depois que está aquecido. Tá? Diferença de potencial. Bom, detalhe, além de ele estar estrategicamente lá no coletor de escapamento, ou seja, local bem quente, ele está também de cara com o catalisador. E que dá uma pequena restrição à passagem dos gases de escapamento, o que vai ajudar ainda mais a mantê-lo bem aquecido. Tá? E por uma questão óbvia de durabilidade e segurança para o catalisador, não tem emenda, né? O coletor de escape já é o catalisador junto, tá? Não tem emenda nenhuma, tá? Bom, o conector elétrico do sensor lambda está aqui, ó, na lateral, né? Temos uma capa aí, cor meio alaranjada, meio marrom, né? E ali um conector elétrico de 4 fios, bem ali próximo à bobina de ignição. Então vamos a ele, ó. Conector, temos 4 fios com um conector único, sendo terminal a cor da sonda, tá? É um fio preto, a cor do chicote, um fio amarelo. Está ligado ao M42 do módulo. Conector B, fio cinza da sonda, fio vermelho com lista azul do chicote, ligado ao M44. C, fio branco da sonda, ligado ao cinza-vermelho M52 do módulo. E o D, fio branco ou roxo, tá? Ligado ao F11. Então o terminal D não está ligado no módulo. Está ligado aonde? Ao F11. Então vamos entender de baixo para cima. Terminal D, branco ou roxo ligado ao F11. O que é esse fio, pessoal? Fio do quê? Fio de aquecimento da sonda lambda. Está ligado na resistência de aquecimento, que são os 2 fios brancos ou um branco e um roxo. Portanto, o D está ligado ao positivo. Direto, ó, ligado ao F11. Não corta. Ligou a chave, já chega os 12 volts a ele. Então, peraí. A resistência de aquecimento fica ligada direta? Não. A ECU faz o fechamento mandando o aterramento pelo fio M52, que é o outro fio branco. Então, na fase fria, ela comanda o aterramento para aquecer rápido a sonda lambda. Porém, vai ter momentos que ela vai ser modulada e pode ser desligada. Tá? Tudo isso depende da temperatura de funcionamento e da velocidade de resposta. Tá? Os 2 brancos são, portanto, da resistência de aquecimento. O cinza é o aterramento direto que o módulo envia para a sonda lambda funcionar. E o fio preto, obviamente, é o sinal de resposta. Ou seja, é a resposta que sai do sensor e vai para o módulo interpretar se a mistura está pobre, se a mistura está rica, se ela está rápida, se está lenta e por aí vai. Então, é o fio principal, é o que o ECU tem de resposta da geração de sinal da sonda lambda. O sensorzinho de oxigênio aqui do veículo, tá? Bom, temos ainda mais detalhes, né? Mais valores. Observar que essa sonda lambda, tá? É a tipo dedal, né? É a Finger ou a comum, né? Não é planar. Perceberam isso, né? Esse sistema Delphi utiliza a sonda lambda, sensor de oxigênio convencional, conhecida como tipo Finger ou dedal, tá? É a convencional, não é a planar, tá? Por quê? Projeto do veículo, não tem o que discutir, né? Tanto é que, você vê, uma sonda lambda não é planar e mesmo assim tem um funcionamento bem aceitável. Então está aí o sensor de oxigênio e os seus 4 fios. Bom, qual é a variação
de sinal do sensor de oxigênio. A sonda vai dar de resposta para o módulo uma variação. Então vamos lá, vai ter a mistura, se é considerada uma mistura pobre ou rica, de acordo com o sinal de tensão que a ECU recebe pelo fio preto da sonda lambda. Mistura pobre se caracteriza por tensão de 0,10 a 0,45 volts. Mistura rica de 0,50 a 0,95 volts. Ou seja, sempre está abaixo de 1 volt. Na média, o que seria a mistura ideal? O fator lambda igual a 1, 0,45 a 0,50. Ou seja, meio volt, arredondando. O que tiver abaixo de meio volt é considerado excesso de oxigênio, ou seja, mistura pobre. Quando a ECU recebe um sinal de mistura pobre, vai aumentar o tempo de injeção. Vai aumentar o tempo em que é injetado o combustível no sistema. Obviamente, se aumentou o tempo de injeção, a próxima medição da lambda vai dar o valor acima de lambda igual a 1, que seria o 0,50. Vai dar um valor entre 0,50 e 0,95. E aí entende-se o quê? Que a mistura está rica. Tem que fazer o que agora? Diminuir o tempo de injeção. Pessoal, é assim o tempo todo. A sonda lambda trabalhando rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. Se você analisar o tempo de injeção, vai ver algo parecido. Aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta. O tempo de injeção, pessoal, não fica paradinho. Não fica fixo em marcha lenta. Motor aquecido, carro parado em marcha lenta. Não fica fixo. Ele fica, aumenta, diminui. O tempo todo corrigindo. Por quê? Porque a mistura está o tempo todo trabalhando dentro de uma regularidade, oscilando entre rica e pobre a mistura, mas que numa média fica uma mistura ideal. Então é importante entender isso, o como e quanto funciona, tá? Valor da resistência de aquecimento. Então, se medir ali os dois fios brancos da sonda lambda, temos uma resistência de 9 a 11 ohms, bem baixinha, né? Aí, 10 ohms de resistência elétrica. Se essa resistência romper, vai acusar falha no painel, tá? Aí, se eu identifica falha quando a resistência está queimada, está interrompida, tá? E vou aproveitar para colocar uma pergunta no ar e já ir trabalhando vocês para aprimorar ainda mais o conhecimento. Ó, Alessandro Tomás perguntou: professor, se eu usar uma sonda lambda planar no lugar da comum, ela responde mais rápido e muda a resposta do veículo? Bom, na teoria, sim. Na prática, nem sempre isso funciona, tá? Por exemplo, essa linha, a sonda lambda comum e a planar não bate os conectores, tá? Você vai ver que até mecanicamente, se encaixar o conector, não dá, tá? Porque o planar tem um pininho a mais de segurança e em muitas planares é invertido a posição dos 4 fios. Não dá para montar. Claro, se fosse possível, em alguns carros, isso você mudar uma sonda convencional para uma sonda planar, ela é mais rápida. Ela aquece mais rápida também. Mas nem sempre isso é possível, tá? Nem sempre é possível. Quando possível, você pode até testar para ver se dá certo. Mas para quê? A sonda lambda planar é mais cara que a convencional. E o ganho que você vai ter em resposta vai alterar muito pouco, ou quase nada, o funcionamento do veículo. Tá? Então, ajuda. Mas não é uma coisa, né, do outro mundo. Poxa, o carro melhorou pra caramba depois que trocou a sonda lambda. Muito difícil isso acontecer. Tá? Quando possível, faça os testes antes. Tá? O ideal
é sempre seguir a recomendação do fabricante. Não adianta ficar inventando nada. Mais um detalhe, quando falamos de sonda lambda, atenção, esses valores de mistura pobre e rica, nunca confie no sinal do scanner. O defeito não é o seu scanner, tá? Não é o scanner o defeito, é o que a ECU mostra pelo scanner. Né? O que a central da injeção te mostra na tela do scanner. O sinal que aparece ali é um sinal corrigido. Para medir a sonda lambda, meça a peça. Meça lá pelo fio de resposta da peça. Tá ok? Se tiver no dia a dia, se não tempo aí, ó, mede, põe um multímetro no fio de resposta da sonda. E olha o scanner. Põe um lado do outro. Vocês vão ver que os valores não batem. O sinal que aparece no scanner já é um sinal corrigido. Não é um sinal do sensor de oxigênio. Entenderam isso? Não dá para confiar na resposta que aparece da sonda lambda no scanner, porque não é uma resposta real do sensor. É uma resposta do sensor que já passou e foi corrigida pela ECU. Belezinha? Muito bem? Vamos lá. O detalhe da ECU, a central do sistema. Vamos lá a mais uma dica antes do nosso plantão de dúvidas. O sinal deste importante sensor deve sempre ser medido via scanner e também diretamente no fio de resposta. Assim teremos a certeza de seu real funcionamento e não um sinal da ECU, um sinal corrigido pela ECU. Legal? Perguntinha antes do nosso plantão. O sensor lambda pode afetar o desempenho do motor do veículo? Altera, assim, a sonda lambda quando fica amarrado? Sim. Para adequar a mistura, a ECU vai alterar o tempo de injeção, de acordo com o sinal do sensor, mesmo ele estando errado. Ou seja, pode fazer o carro ficar amarrado, sim. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo. Temos aqui um comentário, até bem interessante esse tipo de comentário, tá? Do Eduardo Pereira. Olá, Escopino. Peguei um veículo desses que estava com falha entre 2.700 e 3.000 RPM, então rotação intermediária. Nenhum código gravado na ECU. Só foi resolvido após verificar o sinal de resposta para o módulo, pois a pista estava com defeito e dava um salto em certo ponto. Trocando o TPS, o defeito foi sanado. Ótimo, legal a dúvida, legal a solução. É o pegar esse defeito que é difícil, porque é realmente só com o osciloscópio para captar. Fica uma dica, pessoal. Esse TPS, tá, desse sistema de injeção, foi atualizado. Ou seja, os primeiros deram muitos problemas. Tá? O que nós temos hoje no mercado já é uma geração mais nova. Até o formato dele é um pouquinho mais quadrado. Tá? E a gente nem tenha mais para vender o primeira geração. Ou seja, foi melhorado o componente para diminuir as falhas. Tá? Claudemir de Mello, qual o procedimento ideal para a limpeza do corpo de borboleta? Bom, corpo de borboleta, você retira do veículo, tá? Se for mergulhar ele em descarbonizante, tá? Tem que retirar o sensor, tá? Para não ter nenhum risco. Pessoal, não há necessidade de mergulhar, tá? Com o corpo em mãos, com descarbonizante em spray e um pincel, você movimentando a borboleta para limpar o corpo, fica perfeito. Tá? Não tem que deixar ele mergulhado, né, em solupan, em ácido, nada disso. Mesmo porque, se você mergulhar o corpo da borboleta, temos alguns problemas. Primeiro, o próprio sensor. Segundo, as engrenagens de redução. Terceiro, o próprio eixo, que pode perder lubrificação e ir emperrando. Então, não é conveniente. Limpe com o corpo em mãos, né?
Descarbonizante em spray e pincel é o suficiente, tá? Danilo Santa Rosa, da McCar. Professor, essa injeção consegue desenvolver-se bem com apenas um dos sensores de borboleta, já que existe 2, ou um deles é emergência? O sistema é mapeado apenas com um. Caso este apresente falhas, ele entra para o segundo, tá? Então, só é mapeado com um dos sensores, tá? Francisco de Assis Pedro. Olá, professor. Podemos testar, né, a pista do sensor de borboleta com um multímetro analógico? Sim, também é possível, tá? O osciloscópio é um sinal digital, o multímetro analógico é um ponteiro. Qualquer irregularidade, teremos uma forte vibração do ponteiro. Então, pode sim ser testado também com multímetro analógico. Também, mais uma dúvida do Danilo. Professor, após limpar um corpo de borboleta, ao ligar a chave do carro, a borboleta já se movimenta, né? Ela abre e fecha, né? Ela faz clact. É comum, né? A pergunta do Danilo, tá? Esse movimento já não é para achar a posição ideal de funcionamento? Mesmo assim, é necessário entrar com o scanner? Sim. Toda vez que é ligada a chave, a ECU acha a posição 0 da borboleta. Por isso que faz o barulho. Toda vez. Se ligar a ignição, ela vai... ela abre e fecha. Clact. Para achar a posição 0. Por que é ideal zerar os parâmetros de scanner? Porque você limpou o corpo. Você não vai limpar só o corpo. Já viu as velas, trocou. O filtro de ar está entupido, já trocou. Limpou bicos injetores. Você já fez a manutenção. Se você não zera, aí você vai demorar um tempinho para acertar esses parâmetros. Se você zera, quando ligar o motor, ele já começa a aprender novamente. Aí adequando esse chamado parâmetro autoadaptativo. Por isso que é importante zerar realmente, tá? Quanto que é importante. Ayrton de Souza Lima. Professor, a sonda lambda que monitora o catalisador, quando o catalisador está com defeito, ela informa a ECU e aparece no scanner o defeito de catalisador? Sim, quando tem a segunda sonda. Sonda lambda uma só, não tem como monitorar. Ok? Só quando tem a sonda 2, aí ocorre o monitoramento. Legal? Pergunta do Felipe Donini. Essa resistência de aquecimento da sonda lambda costuma se romper? E ela demora a chegar, né, no funcionamento correto? Ora, rompe, sim. E aí vai indicar na ECU, né, falha no aquecimento do sensor. Porque ela faz o aterramento, né? Então, se não chega o positivo, tem como identificar. Então, acusa também. Não é comum romper só a resistência, tá? Mas é importante saberem que pode acontecer isso. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do UMEC, finalizamos mais uma aula técnica. Semana que vem, Paliquem de 1.8, sensor, parte 3. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.